No primeiro livro da República, o diálogo tem começo com Sócrates narrando seu dia anterior. O diálogo então começa com a seguinte frase: "Fui ontem ao Pireu." Na companhia de seu amigo Glauco, Sócrates compareceu ao Pireu para as festividades de uma deusa. Após as festividades, quando já estavam retornando para a cidade, foram vistos por Polemarco, filho de Céfalo. Os dois foram convidados por Polemarco a permanecerem na cidade, para irem a uma festividade que aconteceria à noite, também em homenagem à deusa. Sócrates e Glauco concordam em ficar e em seguida seguem para a casa de Polemarco. Na casa do mesmo estavam diversos de seus familiares, inclusive o pai de Polemarco, Céfalo, já bastante idoso. Sócrates é muito bem recebido por Céfalo ao chegar em sua casa. Eles passam a conversar e Sócrates diz apreciar muito dialogar com os mais velhos e pergunta a Céfalo sobre como ele se sente nessa fase atual da vida. Céfalo diz que muitos na velhice sentem desconfortos e sofrem bastante, e culpam a velhice por isso. Ele diz que se a velhice fosse realmente a causa de tais problemas, ele também sofreria de tais males, o que não acontece. Sócrates então provoca Céfalo, dizendo que a sua riqueza é o que o faz suportar tão bem a velhice. Céfalo responde dizendo que a tranquilidade com que encara sua velhice é fruto de uma vida justa, e não de uma vida de riqueza material. Por tal motivo, não haveria com que se preocupar com a proximidade de sua morte. Céfalo também diz a Sócrates que a vida justa consiste em dar a cada um o que lhe pertence. Sócrates então questiona a definição de Céfalo, dando o seguinte exemplo: se um amigo lhe emprestasse uma arma e tempos depois, tendo se tornado louco, a pedisse de volta, seria justo devolver-lhe a arma, mesmo sabendo que esse amigo poderia tentar contra a própria vida? Céfalo concorda com Sócrates, e então eles concluem que a justiça não é, em todos os casos, dar a cada um o que lhe pertence. Céfalo então se retira da discussão que visava buscar uma definição para a justiça, e deixa tal missão com seu filho, Polemarco. Polemarco então, após certo tempo de conversa, dá sua definição de justiça. Justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Sócrates diz que do mesmo jeito que ao calor é dado aquecer, e não o contrário, um homem justo não deve cometer injustiças. Sócrates dá outro exemplo para explicar seu ponto de vista, e diz que do mesmo jeito que um músico, por meio de sua arte, não pode tornar as pessoas ignorantes em música, um homem justo, por meio de suas ações, não pode ir de contra a sua essência, cometendo injustiças. Por fim, para Sócrates, não deve pertencer ao conceito de justiça, em nenhuma hipótese, a ideia de prejudicar alguém. Trasímaco, outra figura presente, entra no diálogo, e após cobrar, profere sua definição de justiça. Ele diz que justo é aquilo que é mais vantajoso para os mais fortes. Sócrates, então, usando o mesmo exemplo de Trasímaco, sobre o governo de uma cidade, refuta seu argumento com o seguinte raciocínio: se é justo fazer o que é vantajoso para o mais forte, e sendo nesse exemplo, o mais forte, o governo de uma cidade, e Trasímaco julga como justo obedecer ao governo de tal cidade, podemos assumir que eventualmente os governantes possam promulgar leis que lhes sejam prejudiciais, ainda que por engano. E nós, como habitantes de tal cidade, ao obedecermos tais leis, estaríamos obedecendo o mais forte e, ao mesmo tempo, isso não seria vantajoso para os governantes. Mesmo após a refutação de Sócrates, Trasímaco continua com a sua concepção de que justiça é fazer o que é mais vantajoso para o mais forte. Sócrates então argumenta de outra forma, dizendo que do mesmo modo que um médico não visa proporcionar a sua própria vantagem e sim a vantagem do doente, do mesmo modo, em teoria, os governantes não visam sua própria vantagem, e sim a vantagem dos indivíduos a quem governam. E no decorrer do diálogo, após muita discussão e raciocínios, Trasímaco dá sua segunda definição de justiça. Para ele, a vida injusta é proveitosa, enquanto a vida justa não é. Trasímaco também diz que o homem injusto é mais sábio, e também prevalece a sua vontade sobre todos. Sócrates então segue dando o seguinte exemplo: do mesmo jeito que um mestre em música não busca prevalecer sobre outro mestre, e sim sobre um ignorante em música, a fim de ensinar-lhe, e tal mestre, sendo sábio, do mesmo modo, o sábio não quer prevalecer sua vontade sobre seu semelhante, um outro sábio, e sim sobre seu oposto, o ignorante. Sócrates então termina ironizando Trasímaco, concluindo que, como ele mesmo disse, o homem injusto prevalece a sua vontade sobre todos, seu semelhante e seu oposto, e que o homem sábio tem a pretensão de prevalecer apenas sobre seu oposto, o ignorante. Portanto, nessa linha de raciocínio de Trasímaco, o conhecedor de música é sábio, e o sábio é assumido por ambos como sendo bom. E por isso,
consequentemente, justo. E como o justo prevalece apenas sobre seu oposto, o injusto, na fala de Trasímaco, o justo termina por ser bom e sábio, e o injusto, mau e ignorante. No decorrer do diálogo, Sócrates sugere outra hipótese. Se em uma cidade, exército ou até mesmo em um bando de ladrões, existissem atitudes injustas e perversas entre os próprios membros, dificilmente eles iriam obter êxito em seus objetivos. De outro modo, atos bons e justos promovem cooperação e amizade. O diálogo segue, e eles discutem ainda sobre como cada parte do corpo tem a sua função específica. Para eles, a alma também tem a sua função, que é ser virtuosa, e o fato de não ser só pode ser um defeito da mesma. Do mesmo jeito que um ouvido que não escuta é defeituoso. Ser virtuosa, no exemplo de Sócrates, é viver bem. Se o homem vive bem, de forma virtuosa, ele é feliz. Enquanto o homem que vive de forma não virtuosa, vive mal, e é infeliz. Ao fim do diálogo, Sócrates conclui que tão pouco definiu o que é justiça. E essa discussão em busca de uma definição será retomada no próximo livro. O segundo livro da República começa com a reflexão de Glauco acerca dos tipos existentes de bens. Para ele, existem 3 tipos distintos de bens. Primeiro, os bens que amamos por si mesmos, como por exemplo a felicidade. Depois, os bens que além de amarmos por si mesmos, também amamos por suas consequências, como por exemplo a nossa visão. E em seguida, os bens que amamos apenas pelas consequências e vantagens que eles nos proporcionam, como a cura de uma doença, por exemplo. E então, Glauco pergunta para Sócrates em qual desses tipos de bens a justiça se encaixaria. Sócrates responde que a justiça se encaixa no melhor tipo deles, sendo ela um bem que devemos amar por si mesma e também por suas consequências. Glauco então defende que as pessoas não são justas por considerarem a justiça um bem que traga benefícios, e sim porque a impossibilidade de cometer injustiças é prescrita em leis e convenções sociais. Glauco também diz que se concedêssemos ao justo e ao injusto a possibilidade deles fazerem o que quisessem, ambos cometeriam injustiças. E então, ele explica seu ponto através do mito do Anel de Giges. Giges era um pastor a serviço de um rei. Certo dia, durante uma tempestade, acompanhada de um terremoto, o solo se abriu e formou um precipício, perto de onde seu rebanho pastava. Ao investigar a fenda, Giges encontrou um cavalo de bronze oco, e próximo a ele, um cadáver, que possuía um anel de ouro. Giges se apoderou desse anel e partiu sem levar mais nada. Dias após o ocorrido, com esse anel no dedo, Giges foi assistir à assembleia habitual dos pastores locais. Ele então, sem querer, girou o anel para o interior de sua mão, e percebeu que se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se ele não estivesse mais ali. Ele repetiu a experiência para confirmar o poder do anel, e diante de tal poder, ele se juntou aos mensageiros que iriam até o rei. Ao entrar no palácio, ele seduziu a rainha e conspirou com ela a morte do rei local. Então, Giges consegue assassinar o rei e assim obtém todo o poder sobre o reino. O ponto de Glauco é que ninguém é justo por vontade própria, e sim por obrigação. Para ele, uma vez sendo possível cometer uma injustiça, sem consequências e com anonimato, todos a cometeriam. E Glauco complementa dizendo que o auge da injustiça é ser injusto, mas parecer justo. Ele então compara os dois extremos, da justiça e da injustiça, personificados em 2 tipos de homens. Um que pareceria justo aos olhos de todos e seria, na verdade, injusto. E outro que pareceria injusto aos olhos de todos, mas que na verdade seria justo. Para que através da comparação dos 2 extremos se chegasse à conclusão de qual deles é o mais feliz. Glauco diz que o homem justo seria açoitado e torturado por todos, para que ele sirva de exemplo e que nele se pregue o ideal social, que é parecer justo sem o ser. Glauco também diz que o homem injusto seria mais agradável aos deuses e aos outros homens, por conceder benefícios a estes que o homem justo provavelmente não conseguiria. E antes que Sócrates respondesse, o irmão de Glauco, Adimanto, tomou a palavra, a fim de complementar o discurso do irmão. Ele diz que os pais recomendam que os filhos sejam justos, não pelo bem que representa a justiça em si, mas sim pela reputação e benefícios que a aparência de uma vida justa acarretaria. Após um grande discurso, Adimanto pede que Sócrates tente mostrar como a justiça prevalece sobre a injustiça e as consequências que elas produzem em seus possuidores. Sócrates responde dizendo que devemos primeiro olhar para o aspecto macro da justiça, ao invés de começarmos olhando para o que diz respeito aos indivíduos. E então, Sócrates introduz a ideia de que seria mais razoável examinar a justiça no contexto de uma cidade, e em seguida,
partir para o aspecto da justiça nos indivíduos. Eles então começam construindo em pensamento uma cidade que terá como base as necessidades básicas humanas: alimentação, moradia, vestimenta, segurança, entre outros. Após um longo diálogo, eles chegam à conclusão que cada indivíduo dentro dessa cidade deveria desempenhar uma função específica. Então, eles dividem os habitantes dessa cidade em 3 classes. A primeira seria a classe dos comerciantes, a segunda, a classe dos guerreiros e a terceira, a classe dos guardiões. A classe dos comerciantes seria formada por todos os indivíduos envolvidos no ciclo produtivo e econômico da cidade. A classe dos guerreiros seria responsável pela defesa da cidade. E a classe dos guardiões garantiria o governo justo e os rumos da cidade. Eles então passam a discutir sobre o tipo de educação que o guardião dessa cidade deveria receber. A preocupação no primeiro momento seria com a censura de poesias que influenciassem as crianças de forma negativa. Eles dizem que não se deve contar para as crianças histórias que façam apologia a vinganças, injustiças, traições e guerras. Sócrates e Adimanto concluem que muitas das poesias ensinadas por gerações influenciam negativamente a vida das crianças e deturpam a imagem dos deuses. E de forma contrária à pregada nos poemas, eles seriam na realidade justos e verdadeiros. E assim, se fecha a discussão do segundo livro da República, que será retomada no terceiro livro. O livro 3 continua com o desenvolvimento final do livro 2, sobre a educação dos guardiões da cidade. Sócrates começa dizendo que os guardiões devem aprender desde cedo os conceitos básicos, como respeito aos deuses, aos pais e prezar pela amizade entre as pessoas, sendo a coragem uma virtude fundamental. E contos que tratam dos horrores de Hades acabam enchendo os jovens do medo da morte. E para Sócrates, a solução para esse tipo de má influência na educação dos jovens seria a censura de textos que denigram a imagem dos deuses. Textos que causem temores e que não engrandeçam as virtudes que os guerreiros e guardiões devem possuir. As passagens que falam sobre o riso fora do controle, vinganças, mentiras, injustiças, entre outros, devem ser eliminadas da educação dos jovens. Para Sócrates, os deuses e heróis devem ser retratados como detentores de um comportamento virtuoso, para que não produzam na juventude uma forte predisposição para atos maus. Após tratar sobre o que se deve ou não falar acerca do divino, Sócrates então passa a falar acerca dos poetas e prosadores. Sócrates diz que os poetas cometem os maiores disparates contra os homens, elogiando atos como, por exemplo, a injustiça e a vida fora do caminho da virtude. Contudo, eles adiam a discussão sobre o que seria lícito ou não a se falar acerca dos homens, até que se defina o conceito de justiça. Eles então seguem para uma análise dos estilos de prosa. Eles classificam em 3 tipos: narrativa, imitativa e uma terceira, que seria a mistura dos 2 tipos anteriores. Sócrates defende que a imitação não deve ser representada quando se apresentar um personagem que age de forma cruel e perversa, ou se apresente um personagem doente, escravo, louco, entre outros. Pois para Sócrates, os guardiões devem ter em sua educação boas referências e acesso a uma poesia em sua maioria narrativa, sendo as formas de imitação apenas permitidas naquelas que enalteçam virtudes positivas nos guardiões, como coragem, sensatez, temperança, entre outras. Após Sócrates concluir com Adimanto acerca da poesia, ele tratará com Glauco acerca da educação musical. E então, eles concluem que da música devem ser eliminados os cantos fúnebres e lamentosos, tudo que incentiva a embriaguez, a indolência, a ociosidade, entre outras características negativas. Eles tratam também sobre os tipos de ritmos, harmonias e letras que o guardião deveria ouvir para que se engrandecesse como um indivíduo virtuoso. Para eles, a música toca tanto a alma dos indivíduos que até o prazer mais intenso e inconsequente se torna moderado e harmonioso através da música. Mas Sócrates ressalva que a música deve se focar em enaltecer virtudes e no amor ao belo. O discurso então segue, tendo a ginástica como tema. Para Sócrates, os guardiões e guerreiros devem desempenhar desde sua infância atividades atléticas. Devem evitar a embriaguez e o luxo, devem ter disciplina, além de um regime alimentar adequado e sem extrapolações. Eles devem também estar sujeitos a um treinamento físico rigoroso. Em seguida, Sócrates e Glauco, ao longo do diálogo, dissertam sobre as atividades dos médicos e juízes e a sua importância. Eles acreditam que se os jovens recebessem a educação pregada por eles até então, os jovens teriam certamente a justiça como uma virtude inerente, sendo a mesma praticada no dia a dia.
o que tornaria até mesmo desnecessária a existência dos juízes e dos tribunais. E também, ao praticarem com excelência a ginástica e sendo adeptos de uma boa alimentação, eles teriam consequentemente uma boa saúde, necessitando dos médicos apenas em casos de emergência. Por fim, Sócrates e Glauco tratam sobre a escolha dos tipos de cidadãos. A pergunta então é: como seriam escolhidos os guardiões? Para eles, em um primeiro momento, devem ser escolhidos os mais velhos e sábios. Também são propostos exames e observações para se apurar a verdadeira natureza desses guardiões, para saber se eles estariam dispostos ou não a trabalharem sempre, objetivando o bem maior da cidade. Já no fim do terceiro livro, Sócrates compara o conto fenício com a cidade que está construindo, e nele finaliza o terceiro livro da República, com as 3 divisões da cidade: ouro para a classe dos guardiões, prata para a classe dos guerreiros e bronze para a classe dos comerciantes e afins, sendo sempre os cidadãos julgados pelas suas capacidades e não por suas descendências, sendo possível nesse modelo nascer na classe bronze e se tornar um governante ouro. O livro 4 continua debatendo os pontos tratados no final do livro 3. Adimanto começa questionando Sócrates acerca de um possível estado de infelicidade dos guardas e guardiões, uma vez que os mesmos não possuiriam riqueza ou qualquer fartura de bens materiais. Sócrates então responde dizendo que o objetivo não era criar uma cidade totalmente feliz, e sim buscar por uma cidade justa. E ele explica seu ponto dando o exemplo da pintura de uma estátua. Ele diz que se estivéssemos pintando uma estátua e alguém viesse nos censurar dizendo que não a estamos deixando verdadeiramente bonita, deveríamos responder à censura dizendo que estamos pintando ela do jeito que ela deve ser, e não do jeito que as pessoas querem que ela se pareça. Do mesmo modo, os guardas e guardiões têm seu devido papel dentro da cidade, e administrar a cidade de forma correta e justa deve ser a meta de ambos. Atuar na cidade, cumprindo seu papel, é algo que deve superar o desejo de felicidade individual dos indivíduos. Deve-se sempre pensar de forma coletiva, objetivando acima de tudo o rumo correto da cidade e de seus interesses. Seguindo o diálogo, Sócrates começa a tratar sobre como a riqueza e a pobreza atuam dentro da cidade e quais as consequências que elas exercem sobre os habitantes. Sócrates afirma que a riqueza acarreta na ociosidade e no luxo, enquanto a pobreza traz consigo a grosseria e a incapacidade do cidadão de exercer seu pleno papel social. Por isso, ambas devem ser evitadas. Contudo, como uma cidade sem riquezas poderia entrar em possíveis guerras? Segundo Sócrates, isso seria bem fácil de se resolver. Uma vez que a riqueza não tem utilidade dentro dessa cidade ideal, bastaria se aliar a uma outra cidade, oferecendo as riquezas da cidade a ser conquistada. Além disso, ele diz que é muito mais fácil lutar contra ricos acostumados com o luxo do que contra guerreiros bem treinados, como os existentes na cidade idealizada por Sócrates. Ela não pode ser muito pequena ao ponto de não ser autossuficiente e nem pode ser muito grande ao ponto de não ser unida. Sobre as leis, Sócrates diz que não se deve legislar sobre os bons costumes. Isso seria ingênuo. As leis seriam criadas e revistas constantemente em busca da perfeição, para prevenir os maus costumes. Mas é a educação que tem o poder de conduzir a cidade para os rumos corretos, e não a lei. Ou seja, o investimento na educação dos jovens e na sua valorização desde cedo garantiria que a cidade seguisse nos seus rumos corretos, muito mais do que a criação de leis e punições. Agora que a cidade encontra-se bem fundada, a discussão segue na tentativa de encontrar onde reside a justiça na cidade criada até então. A cidade construída no diálogo tem 4 virtudes principais. Ela é sábia, corajosa, temperante e justa. A primeira virtude a ser analisada é a sabedoria. E para eles, a cidade é sábia, pois tem sucesso em seus julgamentos e a consciência e o conhecimento que se faz bons julgamentos. A seguir, Sócrates define o que é coragem política na cidade idealizada, que para ele consiste na preservação constante da opinião legítima sobre o que constituem perigos ou não. Ou seja, nas coisas que lhe foram ensinadas desde cedo, e que se fixaram mais fortemente em seus ideais, a fim de serem incorruptíveis. Já a temperança é dominar certos prazeres e desejos. Sócrates afirma que o ato cuja parte melhor domina a pior é chamado temperante. Temperança é uma espécie de harmonia, e diferentemente das outras virtudes citadas anteriormente, ela deve estar presente em toda a cidade para que essa seja considerada temperante. Já a coragem e a sabedoria, uma vez estando presentes num pequeno grupo de cidadãos,
já se pode dizer que tal cidade possui essas virtudes. Após explicar as virtudes, resta a Sócrates se voltar para a justiça, que é finalmente definida como cada um cumprir a tarefa que é sua e possuir o que é seu. Pois se cada um se intrometer na função do outro ou tomar o que é de posse do outro, teremos então a injustiça. E seguindo seu método de analisar os mesmos aspectos na cidade e nos indivíduos, agora que Sócrates definiu o que significa justiça dentro da cidade, ele se volta para o indivíduo. Ele procurará na alma dos indivíduos as mesmas virtudes que ele identificou na cidade ideal, e encontrando-as, esse indivíduo será então justo. E para Sócrates, há 3 partes distintas na alma: o ímpeto, a parte apetitiva e a parte racional. Se a educação é boa, o ímpeto auxiliará a razão em detrimento dos desejos. Se cada uma dessas 3 partes cumpre a sua tarefa com propriedade, então o homem será justo. Sendo a justiça na alma dos cidadãos a perfeita harmonia entre as 3 partes da alma. Se uma parte for muito ativa e se intrometer na outra, ou se uma das partes tentar dominar a alma, assumindo o comando, então o homem será injusto. Desta forma vai se encerrando a discussão do 4º livro da República, que vai ser retomada no 5º livro. O 5º livro da República começa com a tentativa de Sócrates de exemplificar as formas de governo boas e ruins, tanto para a cidade quanto para os homens. Mas antes que Sócrates pudesse prosseguir, ele é impedido por Glauco e Adimanto. Eles então pedem para que, antes que Sócrates inicie a discussão sobre as formas de governo, que eles tratassem acerca da posição das crianças, das mulheres e do casamento, dentro dessa cidade idealizada. Sócrates julga esses assuntos de menor importância, mas não seus interlocutores. Sócrates julgava tais assuntos muito polêmicos, mas depois de muita insistência dos presentes, ele decide adentrar, com certa cautela, nesses temas. Sócrates, então, parte do pressuposto que, para que as mulheres sejam capazes de exercerem os mesmos trabalhos e funções dos homens, elas devem estar sujeitas à mesma educação oferecida aos homens. Ou seja, as mulheres seriam educadas na música, na ginástica e na arte da guerra, assim como os homens. E treinariam a ginástica nuas, assim como os homens, fato que causa certa comoção entre os interlocutores presentes. Mas para frente no diálogo, eles percebem que certa vez, ao concluírem que homens e mulheres possuíam naturezas diferentes, eles consequentemente deveriam exercer funções diferentes. Para eles, no exercício das profissões, deveria-se levar em conta os dotes naturais. Do contrário, Sócrates estaria entrando em contradição em relação ao que fora concluído ao longo dos discursos anteriores, no ponto que diz respeito ao fato de que todos devem se limitar às suas funções sociais, naturalmente estabelecidas por aptidão. Eles então buscam uma forma de não se encontrarem em contradição. Então eles concluem que as diferenças entre homens e mulheres consistem principalmente na gravidez e na força física, não configurando uma diferença de natureza considerável entre ambos, ao ponto que as mulheres sejam incapazes de serem guerreiras, por exemplo. Eles dizem também que as várias capacidades naturais estão distribuídas da mesma forma entre ambos os sexos. Para eles, as mulheres partilham por natureza de todos os modos de vida, tal como os homens. Porém, em todos, as mulheres são mais fracas do que os homens. Na sequência, Sócrates trata sobre a comunidade das mulheres e das crianças. Sócrates propõe uma dissolução da família tradicional, e em seu lugar, que todas as mulheres sejam comuns a todos os homens, e que os filhos também fossem, de forma que nenhum filho reconheça os pais e nem os pais reconheçam seus filhos. Sobre o casamento, como no caso dos animais, se deveria empregar o cruzamento dos melhores homens com as melhores mulheres, o maior número de vezes possível, além de homens e mulheres só poderem procriar em certa idade de vida, em que estão no seu melhor, na sua melhor fase, na flor da idade. Aos corajosos da guerra, seria permitido deitarem-se com mais mulheres, para que os filhos herdem tais características dos pais. E seriam os governantes que decidiriam o número de casamentos, a fim de manter a população sempre estável. Nessa espécie de família estendida, não são os pais que cuidam dos filhos, eles são entregues às autoridades. É como se a sobrevivência e manutenção da cidade viesse acima de tudo. Sócrates explica o porquê desse controle e do modelo de sociedade sem famílias. Para Sócrates, esse modelo uniria toda a cidade numa só alegria ou numa só dor, uma vez que todos seriam irmãos e irmãs, pais e filhos. Porém, tudo isso seria realizável? Se perguntam os interlocutores de Sócrates. Sócrates diz que esta não é a questão, mas sim que ao construírem uma cidade perfeita, ainda que não fosse realizável, seria possível observar os defeitos das cidades já existentes
e tomar as devidas precauções e modificações com base nessa cidade idealizada. Todavia, para Sócrates, bastaria apenas uma mudança fundamental para que tudo se realizasse. E essa é a grande perspicácia de Platão. Para ele, a cidade nunca será justa enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis. E na impossibilidade de tornar os governantes filósofos, o caminho alternativo é tornar os filósofos governantes. Caso contrário, a cidade justa que tanto se discutiu sobre nunca existirá. Por fim, Sócrates tentará demonstrar que conhecimento e opinião são coisas distintas. Os amigos do conhecimento são os filósofos. São eles que têm condição de ver o justo em si e não apenas as coisas justas. Sócrates define o filósofo como aquele que capta a essência do conhecimento das coisas, as conhecendo e entendendo verdadeiramente. Enquanto há outros que apenas aparentam ser filósofos, mas na realidade têm apenas uma mera opinião das coisas, como os sofistas. E há outros que nada sabem, que conhecem apenas a ignorância. Os filósofos falam sobre as coisas que são, enquanto o objetivo da opinião é o que parece ser. A opinião é aquela que vê as coisas belas, as coisas justas e boas, mas é incapaz de ver a sua essência. Assim, não é o verdadeiro conhecimento da realidade, mas uma opinião ou impressão sobre ela. Ou seja, dividimos agora a observação do mundo em 3 tipos. Os filósofos, que são capazes de enxergar a essência das coisas e de terem acesso ao verdadeiro conhecimento. Os portadores de meras opiniões, que enxergam o mundo, as suas aparências e mudanças, mas não conseguem enxergar a essência das coisas. E os ignorantes, que são incapazes de entender e compreender o mundo à sua volta. O 6º livro da República continua o tema final do livro 5, acerca da diferença entre os filósofos dos que não são. No final do livro 5, Sócrates havia dito que os filósofos são os que têm condição de ver o justo em si e não apenas as coisas justas. O livro 6 se conecta ao livro 5 no momento em que todos concordam que é o filósofo quem deve governar a cidade. O filósofo conhece a essência das coisas, é mais capaz de guardar as leis e os costumes da cidade, é avesso à mentira, é moderado, justo, bom e dotado de uma alma superior. Adimanto, então, traz essa questão para a prática e questiona Sócrates acerca da natureza do filósofo na vida real. Adimanto levanta a hipótese de que o filósofo, após ter passado sua juventude estudando, se tornaria um ser extravagante e arrogante, se julgando melhor e mais sábio do que os outros, e ainda por cima se tornando um ser inútil para a cidade. Sócrates responde a Adimanto comparando o filósofo ao comandante de um navio. Ele pede para que imaginemos um navio cujo comandante não se encontra em perfeitas condições para o exercício da sua função. Por tal razão, neste barco, os marinheiros disputam entre si o leme. Por não acreditarem que a função de capitão seja algo a ser aprendido, que requer muito estudo e prática, eles se apoderam do comandante, a fim de torná-lo ainda mais incapaz. Esses marinheiros atiram ao mar qualquer um que discorde deles, e chamam de mestre da náutica qualquer um que concorde com eles. Eles ignoram o fato de que se deve estudar o tempo, as estações do ano, o céu, os astros, os ventos, entre outros, para se tornar de fato capaz de dirigir um navio. Por ignorarem tais fatos, para tais marinheiros, o piloto será tratado como um indivíduo inútil, interessado apenas em observar as estrelas. Com esse exemplo, Sócrates tenta mostrar por que os filósofos não são admirados nas cidades, e admirado mesmo seria se o fossem. Para ele, as pessoas se julgam conhecedoras da verdade, detentoras da razão, quando na verdade estão ignorando a verdade, presas em si mesmas, em seu egoísmo, por não entenderem que nada sabem. Ainda segundo Sócrates, todo aquele que precisa ser governado deveria ir às portas do governante, e não o governante pedir aos governados que o deixem governar, uma vez que são os governados que precisam do governante, e não o contrário. Ele usa a analogia do doente procurando um médico. Se eu estou doente, sou eu quem procura um médico, e não o contrário. E isso é algo muito diferente do que vemos hoje. Já imaginou como seria se a população que corresse atrás de um governante e implorasse para que ele as governasse? E ele custasse aceitar tal pedido porque sabe da responsabilidade e do peso que isso significa? Sócrates continua o diálogo dizendo que a maior ofensa para a filosofia vem daqueles que se dizem filósofos, mas não são. Eles denigrem a imagem da filosofia, e os defeitos que o povo diz que o filósofo possui são, na verdade, um engano. Pois na prática, o filósofo seria admirado por muitos, pois ele ama a verdade, tem coragem, é generoso, tem facilidade no aprendizado e boa memória. E após definir tais qualidades, Sócrates passa a observar a corrupção na educação do filósofo. Para Sócrates, além de se preocupar com a boa formação da alma de um filósofo, é preciso cuidar para que ele não se corrompa com o que parece ser belo, mas não é.
como dinheiro, ganância e luxúria, deixando de lado a essência das coisas. Uma alma bem educada, quando corrompida, é pior do que uma alma medíocre, sendo capaz das maiores injustiças. Depois de terem desenhado com muito cuidado a legislação da cidade ideal, eles percebem que não há estado algum que chegue perto da perfeição de tal governo. E então Sócrates esclarece que o ideal seria criar um novo governo. É difícil readaptar um estado, pois trata-se de uma alma já formada e corrompida. É preciso então decidir uma maneira para a cidade se relacionar com os filósofos para não perecer. E aqui começa uma crítica severa para a formação atual dos filósofos. Para Sócrates, é necessária uma educação gradual, desde a infância, para se dominar a educação do corpo até a dialética. Por essa razão, é fundamental que se escolha bem os melhores guardiões, pois o governante deve conhecer dentre todas as coisas o bem, uma vez que todas as outras virtudes se tornam úteis a partir dele. No entanto, o que é o bem e o que ele significa não é algo unânime na discussão. Adimanta então pede para que Sócrates explique do que se trata o bem. Entretanto, Sócrates julga que tratar sobre o bem é demais para a ocasião, e propõe a falar sobre o filho do bem, prometendo pagar a dívida sobre o pai posteriormente. E esta fala ficou conhecida como a alegoria do sol, e é o que veremos no próximo vídeo. Dando continuidade a seu discurso acerca do bem, Sócrates começa falando acerca dos nossos sentidos, mais especificamente da visão. Ele diz que algumas coisas são percebidas pela visão, mas não pelo nosso pensamento, e que da mesma forma, as ideias são concebidas pelo pensamento, mas não podem ser vistas fisicamente. Ele também fala que a visão precisa obrigatoriamente de um terceiro elemento para se efetivar, a luz. Para Sócrates, o sol é a causa da visão, é o que proporciona a luz, possibilitando, consequentemente, a visão do mundo. Para ele, o sol é no mundo sensível o que possibilita nosso entendimento de mundo. Do mesmo modo que o bem é no mundo inteligível, o mundo das ideias, a fonte da nossa iluminação intelectual. Quando a vista se fixa em algo iluminado pelo bem e pela verdade, ela compreende a verdadeira essência das coisas. Mas quando se foca no que está mesclado com obscuridade, a visão fica comprometida. Ela fica turva, só sendo capaz de expressar opiniões, e parece privada de inteligência. Portanto, o que possibilita que conheçamos as coisas e que enxerguemos a verdade é a ideia de bem. O bem fornece a verdade ao sujeito que contempla as ideias, tal como o sol fornece luz para que o sujeito enxergue os objetos no plano visível. Ou seja, o que transmite a verdade às coisas é a essência do bem. O bem não é algo solar, mas o próprio sol. Por fim, Sócrates começa a exemplificar essa divisão do mundo entre sensível e inteligível, usando o exemplo da linha dividida, que veremos no próximo vídeo. Se na alegoria do sol Platão fez a divisão entre visível e inteligível, é na alegoria da linha dividida que o filósofo vai fazer a divisão das divisões. Ou seja, ele vai dividir em duas partes, tanto o mundo visível quanto o inteligível. Nas palavras do filósofo, supõe então uma linha cortada em duas partes desiguais. Corte novamente cada um dos segmentos segundo a mesma proporção, o da espécie visível e o da inteligível. Assim, AB representa os reflexos no espelho, reflexos na água e as sombras de todas as coisas existentes. E BC, as próprias coisas físicas, todas as coisas que conseguimos visualizar na natureza, todos os objetos, as plantas, as pedras e assim por diante. Estes correspondem a dois tipos de conhecimento, a ilusão de nossa experiência cotidiana comum e a crença. O segmento CE representa todo o mundo inteligível. Ele é dividido na mesma proporção de AC, fornecendo as subdivisões CD e DE. Sendo CD o mais baixo deles, é onde se dá o entendimento. Envolve conhecimentos como raciocínio matemático, onde são discutidos objetos matemáticos abstratos como as linhas geométricas. Tais objetos estão fora do mundo físico. Outro exemplo clássico seriam os números. No entanto, são menos importantes para Platão do que os assuntos de entendimento filosófico. O mais alto dessas duas divisões, o DE, é onde habita a inteligência em si, é onde estão as ideias, as formas e o belo. No final do livro 6, Sócrates nos aconselha a aplicarmos as 4 operações da alma, inteligência, entendimento, fé e suposição, nos 4 segmentos. A opinião, por exemplo, que eles chamam em grego de doxa, é própria do mundo sensível. Pois como já vimos anteriormente, o conhecimento baseado em opiniões não é confiável, pois não chegamos a fazer qualquer investigação intelectual, coisa que só ocorre no campo inteligível. E é próprio do mundo inteligível o conhecimento verdadeiro, que eles chamam em grego de episteme. Neste ponto, o conhecimento verdadeiro não se serve de dados provindos do mundo visível, passando diretamente de ideia para ideia, fazendo exatamente esse movimento dialético.
E é desta forma que ocorre a contemplação, onde é obtido o conhecimento verdadeiro. O que é a realidade e qual o sentido da vida? Há 2400 anos, Platão disse que a vida é como estar preso em uma caverna, sendo forçado a ver sombras projetadas em uma parede. O sétimo livro da República começa tratando do famoso mito ou alegoria da caverna. Na alegoria, um grupo de prisioneiros foi confinado em uma caverna desde o nascimento. Eles estavam presos por correntes, de costas para a entrada, de forma que não podiam sequer virarem suas cabeças. Eles não possuíam nenhum conhecimento do mundo externo. E entre os prisioneiros e a entrada da caverna existia uma fogueira. Os prisioneiros da caverna nunca viram outra coisa a não ser aquelas sombras na parede, de forma que eles tomaram as sombras como sua realidade. Eles denominavam e classificavam essas sombras, acreditando estarem vendo entidades reais. Eis que por algum motivo, um dos prisioneiros é liberto das suas correntes. E vendo que há mais do que a parede, desesperado, ele tenta sair daquele lugar e encontra uma saída da caverna. Mas a saída não é fácil, ele se machuca, tropeça e a claridade que vem de fora cega seus olhos. E o motivo é muito simples, já que ele nunca havia usado seus olhos antes. E depois de muito sofrer, ele finalmente chega ao lado de fora da caverna, e gradualmente seus olhos vão se adaptando à luz. Ele começa a perceber a forma das coisas, depois as cores, e depois consegue finalmente olhar para os objetos. Seus olhos se acostumam completamente quando ele consegue olhar diretamente para o sol e compreender a sua beleza. Nesse momento, ele percebe que o mundo é imensamente maior e mais bonito do que aquela caverna onde esteve preso a vida inteira. Ele então decide voltar para avisar seus companheiros, que ainda estavam presos na caverna. Depois de uma descida dolorosa, ele chega até os antigos companheiros e diz para eles que existe outro mundo, muito melhor e muito mais bonito, fora da caverna, e que embora seja difícil de alcançá-lo, ele é muito melhor do que aquele lugar. Os prisioneiros, porém, por estarem tão acostumados com aquela falsa realidade, não acreditam no homem que se libertou. Os prisioneiros não querem ouvi-lo, eles pedem para que ele vá embora, mas ele não aceita isso. O mundo é muito grande e muito bonito para que eles fiquem ali presos, sem nunca saber a verdade. Ele tenta mais e mais, mas no final, os prisioneiros acabam o matando. Essa alegoria é cheia de significados e simbolismos. Estabelece desde o princípio o dualismo já presente na linha dividida entre mundo sensível e mundo inteligível. O interior da caverna é o mundo sensível, falso e ilusório. O mundo real, fora da caverna, é o mundo das ideias, ou inteligível. É lá que está a verdade. E é lá que precisamos chegar se quisermos saber como as coisas realmente são. Os homens que ainda dentro da caverna sabem manipular as sombras, esses são os sofistas, que apesar de não saberem a verdade, brincam com a mentira, por interesses próprios. Platão também acaba explicando com essa teoria sobre como é ser um filósofo tentando educar as pessoas. E é impossível ouvirmos a esse mito sem lembrarmos de como a democracia ateniense, uma das mais cultas da antiguidade, matou pelo voto da maioria um homem como Sócrates. E de fato vemos como a morte de Sócrates foi algo extremamente influenciador na filosofia de Platão. Platão repudiava a democracia como forma ideal de governo. Para ele, o rei filósofo deveria governar. Platão defende que a maioria das pessoas não tem o conhecimento necessário para definir os rumos de uma cidade. A maioria das pessoas não sabe verdadeiramente o que é justo, o que é bom, correto e belo. Sendo assim, como a democracia poderia ser o melhor tipo de governo se ela define através do voto da maioria os rumos que a cidade deveria tomar? Platão argumenta que as massas são muito teimosas e ignorantes para se governarem, e também muito influenciáveis por não terem acesso ao verdadeiro conhecimento. É importante sabermos também que a alegoria da caverna está associada à teoria das formas, que sustenta que, assim como as sombras na parede, as coisas no mundo físico são reflexos imperfeitos das formas ideais. Isso busca responder o conflito que existia na filosofia antiga entre os pré-socráticos, entre Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia que o ser estava em constante mutação, em um eterno vir a ser. Já Parmênides defendia que o ser era único, indivisível e imutável. E como a realidade que vivemos é completamente mutável, ela só poderia se tratar de uma ilusão. E este é o mesmo pensamento de Platão. O mundo verdadeiro é o mundo das ideias, um mundo inteligível, um mundo que só pode ser alcançado por meio da ideia de bem e do conhecimento, adquirido pela dialética. E além dessa explicação de como é o mundo, a caverna deixa bem claro uma visão ética de Platão, que é a escolha entre conforto e liberdade. Você pode ser livre, mas vai precisar trabalhar por isso. Ou você pode ser sempre comandado por alguém, e não precisar correr risco algum, mas viver uma vida conformada e pequena. O que vale mais a pena, a verdade trabalhosa ou o conforto da ignorância? Platão, óbvio, opta pela verdade. Até o sétimo livro da República, Sócrates desenvolveu o tema da construção da cidade ideal, aquela que permitiria a existência da verdadeira justiça.
E muito já tendo sido falado acerca desse modelo de cidade ideal, resta analisar os demais modelos de cidade, que são defeituosos na visão de Sócrates. Este é o tema do livro 8, tratar sobre os diferentes tipos de governo de forma mais aprofundada. Platão associa cada uma das formas de governo a um tipo de alma. E partindo da timocracia, que vem do grego timos, que significa honra ou valor, e kratos ou kratia, que significa poder, temos que nesse tipo de governo, o poder está entregue a quem tem honras e prestígio. Este é um estado levantado por um valor máximo, que é o valor da coragem, no sentido em que a classe governante é geralmente a classe dos guerreiros, como acontecia em Esparta. Se por um lado os guerreiros têm valor positivo, que é a coragem, eles não têm o valor superior da sabedoria como meta. E não tendo este último valor como fundamental, a timocracia não pode ser dita como um regime ideal. O homem timocrático é um homem corajoso, mas também ambicioso e vaidoso. Desse tipo de governo se extrai uma inclinação maior para a guerra do que para a paz. O conflito de gerações existe desde sempre, e no Estado timocrático os homens ensinam seus filhos a combaterem. Mas estes contestam essa educação rigorosa e voltada para a guerra. Uma vez que com as conquistas de seus pais, eles já não viam necessidade de continuar ampliando o exército ou de conquistarem novos territórios. Esta nova geração não é afetada pelas faltas que afetavam as gerações anteriores, que se veem sem grandes necessidades, e é deste modo que o regime timocrático degenera, em geral, para a oligarquia, em grego governo de poucos. É a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno grupo de indivíduos, pertencentes a uma mesma família, partido político, grupo econômico ou corporação. Quem governa são os mais ricos, porque estes, em teoria, são mais capazes e mais poderosos. Isto é visto como um não-valor, na medida em que não é um valor positivo como seria a coragem, e não se pode aprender a ser rico. E nos estados oligárquicos existe uma grande tensão social, que se nota na divisão entre ricos e pobres. Os grupos sociais formados por aqueles que detêm o domínio da cultura, da política e da economia desejam se manter no poder, e como possuem grande poder aquisitivo, eles exercem seu domínio de forma a atenderem seus próprios interesses, em detrimento das necessidades populares. Os pobres, por sua vez, querem se tornar ricos, visto que de outro modo não se sentem parte da sociedade. O homem oligárquico tem como características ser ambicioso, empreendedor e egoísta. Neste tipo de governo, vemos também uma evolução na criminalidade, visto que numa espécie de revolta, quem nada tem, quer ter alguma coisa, seja do modo que for, roubando ou matando se for preciso. No regime oligárquico, os governantes são obcecados em manter a riqueza, fazendo com que os pobres se tornem por sua vez obcecados em obtê-la. Todavia, nem a riqueza e nem a pobreza garantem um bom governo. E no auge dessa tensão, os mais pobres tendem a se revoltarem contra esse tipo de governo. O número está do lado dos mais pobres, pois estes são a maioria, e ao atingir determinado grau de revolta, estarão dispostos a lutar por sua representatividade. Será assim que a oligarquia dará origem à democracia. Demo, em grego, significa povo, e kratos, poder, formando o governo do povo. Nas democracias, todos os cidadãos possuem a possibilidade de um dia se tornarem governantes. Todos possuem exatamente os mesmos direitos. Os dois valores fundamentais ligados ao regime democrático são a liberdade e a igualdade. Na análise de Platão, a igualdade na democracia é falsa, uma vez que os homens não são iguais entre si. Na democracia direta, na qual os cidadãos são homens livres, todos expressam sua opinião. E segundo Platão, isto é um problema, pois nem todos são sábios. E qualquer um pode manifestar sua opinião, mesmo sem saber o que está falando, prejudicando o debate e a busca pelo bem comum. Além disso, nas assembleias democráticas, os que possuem o dom da oratória têm vantagem no discurso sobre os demais, como por exemplo os sofistas. A liberdade na democracia ateniense é caracterizada por Platão pela capacidade do exercício de cargos políticos. Existia o princípio de que qualquer um é capaz de executar qualquer tarefa, uma vez que todos são iguais. Contudo, entendemos que isso levaria a uma espécie de amadorismo, na medida em que os cidadãos, em sua maioria, não tinham qualquer tipo de especialização para exercer a política. A democracia mostra-se um regime instável na medida em que se baseia na opinião dos indivíduos, sendo essa passível de ser manipulada a todo tempo, de acordo com o momento político. Além disso, apenas o interesse particular da maioria seria atendido, independente desse desejo ser bom ou ruim para os rumos da cidade. Esta instabilidade democrática, segundo Platão, leva à tirania. As pessoas pensam que só uma pessoa poderá resolver os problemas de todos. E este fenômeno não acontece apenas pela usurpação do poder e pela violência. Por vezes, são as democracias que elegem os tiranos. O tirano é aquele que governa sozinho, com arbitrariedade total. Tirano, em grego, significa líder ilegítimo. A tirania é o poder de um só.
é o pior regime de todos para Platão. O poder do tirano é absoluto e arbitrário, e é um poder que se rege pelo medo. O povo vive aterrorizado por um poder político destituído de qualquer sentido. O tirano faz aquilo que quer e segundo a sua vontade, baseando-se nas emoções e nos seus sentidos, e não na razão. O tirano também não consegue ser feliz, tal como sugeria Trasímaco. Para Platão, o tirano não consegue ser feliz, pois ninguém rodeado de uma guarda privada, desconfiado de suas amizades, de pessoas próximas, com receio de ser atacado a qualquer instante e de que alguém possa roubar seu poder, chegando mesmo a temer pela sua própria vida, pode ser feliz. Qualquer um destes regimes é um regime doente, e como tal, a única solução verdadeira seria a república, na qual o poder é entregue ao filósofo, o verdadeiro conhecedor do bem e da justiça, e que em posse desses conhecimentos seria capaz de fazer o que é melhor para todos. O livro 9 da República inicia com Sócrates afirmando que é necessária uma análise aprofundada acerca do homem tirano. Porém, antes de começar, Sócrates nota que falta uma análise acerca do que são os desejos, e decide começar por isso. Relembrando o homem democrático analisado no último livro, Sócrates pede a seus interlocutores que imaginem a natureza do filho do homem democrático, cercado por um grande desregramento, chamado pelos outros de liberdade, que acumula dentro de si cada vez mais desejos e prazeres desenfreados. Sócrates diz que existem desejos terríveis que se manifestam nos sonhos, aguçando a cobiça de alguns homens, fazendo eles alcançarem a total loucura no auge do desregramento na busca pelo poder, tornando-se assim um tirano que pode ser capaz de tudo. De certa forma, o tirano faz acordado o que as outras pessoas só têm desejo de fazer sonhando. O homem tirano precisará de todo tipo de exageros. Seu desejo será insaciável. Se cessar suas riquezas, ele roubará e usará da força. Seus pais poderiam até ser vistos como seus inimigos. Os desejos mais horríveis e gananciosos, que se manifestam apenas nos sonhos no regime democrático, podem acontecer de fato, caso se instale a tirania na pessoa. E se existirem outros tiranos na cidade, será instituído que tiver em sua alma o tirano maior e mais forte. E é claro que seriam desleais e injustos ao extremo, uma vez que seriam reféns de suas próprias paixões. E como vimos, eles seriam os mais infelizes entre os homens. E assim se caracteriza também o governo tirânico como o mais infeliz. Além disso, a cidade será governada pelo medo, e será a mais infeliz entre as cidades. Para Sócrates, existem 3 formas de prazer. A primeira consiste no aprendizado e na reflexão. A segunda é alcançada pelas honrarias e glórias. E a terceira é a satisfação dos apetites do corpo. E estes prazeres são distribuídos em conformidade com as classes dos homens da cidade. O guerreiro, que não será governante, por exemplo, não visa o lucro e nem a filosofia. Ele busca as honras e a glória. O prazer do filósofo consiste na reflexão. E as outras formas de prazer tornam-se menos importantes. O homem que não conhece a verdade, e nem a si mesmo, não pode valorar bem seus próprios prazeres, e vai se satisfazer com o simples saciamento dos seus desejos carnais e financeiros. O 9º livro da República chega ao fim com a seguinte frase: mas não faz diferença alguma se a cidade perfeita existe em algum lugar ou não. O que nos faz pensar que o mais importante na República seja realmente a questão da justiça, e apenas em segundo plano a questão da cidade perfeita. Ou seja, o objetivo aqui é deixar a reflexão acerca do conceito de justiça e do bem, a fim de que se alcance um ideal verdadeiro de justiça a ser seguido. O livro 10 é o último livro da República, e ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é formada por um diálogo entre Sócrates e Glauco, os atores principais desse diálogo platônico, e constitui mais da metade do livro 10. Neste diálogo, Sócrates ataca a arte da imitação e também os poetas. Sócrates começa argumentando que, sem conhecer o que as obras realmente são, elas causam mal e arruinam a alma daqueles que a assistem. Contudo, já havíamos visto que durante o desenrolar da cidade ideal platônica, as obras artísticas em geral seriam totalmente moldadas pelo Estado, a fim de existirem apenas obras que contribuíssem para que os homens fossem influenciados desde a infância para possuírem uma alma virtuosa, justa e pura. E com muito pesar, Sócrates admite que por mais belas que sejam as obras dos poetas trágicos, inclusive por ele admirados desde cedo, como por exemplo Homero, é com a verdade que devemos nos comprometer. Sócrates diz que os poetas são incapazes de representarem os conceitos de forma verdadeira, mas sim, apenas representam algo que se assemelha aos conceitos verdadeiros. Para ele, a cópia seria algo obscuro quando comparada ao objeto real. Baseando-se em exemplos, imaginemos um objeto original. A primeira espécie seria, em teoria,
criada diretamente pelos deuses. E a segunda espécie seria a cópia reproduzida por um profissional. E ainda existe uma terceira espécie, criada pelo artista. Assim, o artista, o profissional e os deuses são os três que presidem a forma destas três espécies. Logo, o autor de tragédias, se é um imitador, estará por natureza afastando em 3 graus os indivíduos da verdade. Sócrates também diz que a aparência de um objeto é diferente de acordo com o ponto de vista. Sendo assim, um pintor, por exemplo, ao imitar a aparência, está absolutamente longe da verdade. A segunda parte do livro 10 busca elaborar uma maneira de falar dos valores ideais e de como a alma pode se perder. Sócrates diz que aos homens não cabe a criação de valores novos, mas sim encontrar os valores que a alma perdeu quando veio para o mundo material. A imitação só causa mais confusão, à medida que não ensina a buscar fundamento algum, e sim em imitar o que já é uma cópia. Deste modo, a alma não aprende o valor verdadeiro, e nem aprende a buscá-lo na razão. Os poetas valem-se das coisas existenciais percebidas pelos sentidos quando narram as suas grandes epopeias, e em muitas de suas obras eles defendem valores medíocres. Os verdadeiros valores da cidade justa não estão nas obras e nem no desejo humano, mas sim na capacidade da alma em elevar-se e compreender o que é justiça e bondade. Só a razão pode nos fazer enxergar que o mundo justo existe longe de nós. A justiça e a bondade não são valores deduzidos das práticas da existência. O que os homens acham bom e justo varia de acordo com o lugar, a região e a cultura. Sócrates quer que os valores ultrapassem a relatividade histórica e cultural. Os valores e as ideias da cidade justa precisam ser encontrados na alma dos indivíduos, a fim de serem reproduzidos na cidade ideal. Todo o livro 10 é uma análise da função da alma como fundamento do que é eterno, em contraposição à existência, sempre manipulável e mutável. E na última parte do livro 10, valendo-se da narrativa de uma pessoa que esteve morta, Sócrates irá contar o mito de Ur, que veremos no próximo vídeo. No capítulo final do 10º livro da República, Sócrates narra o mito de Ur. Este mito representa como a alma originária do mundo inteligível retorna ao mundo sensível por meio de uma espécie de reencarnação. Ur regressou à vida após a sua morte, e ele foi escolhido pelos juízes da alma para contar aos vivos sobre o além. No relato, é dito que quando as almas se apresentam para uma nova vida aqui na Terra, uma espécie de divindade as coloca em ordem, apresentando as almas a 3 entidades, Láquesis, Cloto e Átropos, também conhecidas como as Moiras, consideradas as tecedoras do fio do destino das pessoas. Cloto tece o fio da vida, Láquesis cuida da sua extensão e caminho, e Átropos corta o fio da vida. Láquesis, então, anuncia os lotes e os diversos modelos de vida para as almas que irão renascer na condição de mortais. Ela avisa que será realizada uma espécie de sorteio. O primeiro quem a sorte couber deverá escolher uma vida a qual ficará ligado. Assim, extraímos que a ordem de preferência na opção de vida se dá por sorteio. Mas é dito também que a alma tem parte nessa escolha, pois nesse sorteio, o número de vidas a serem sorteadas é maior do que o número de almas existentes para reencarnarem naquele momento. Sendo assim, é possível que todos escolham aderir a uma vida virtuosa. Portanto, depois do acaso, existe liberdade para a alma escolher ou não atender em sua vida aos princípios da virtude. É dito que a virtude não tem senhor, sendo a responsabilidade de quem escolhe. Platão é contra a ideia de que os deuses definem o destino das pessoas. Para ele, somos nós quem escolhemos a vida que temos. Nas palavras de Sócrates, cada um terá a virtude em maior ou menor grau, conforme a honrar ou a desonrar. A responsabilidade é de quem escolhe. Os deuses são isentos de culpa. No mito, é dito que as mais diversas vidas eram possíveis e estavam disponíveis. Longa ou breve, obscura ou ilustre, vidas de tiranos que enriqueciam até a morte, outras interrompidas na meia-idade, outras diversas culminando em pobreza. Algumas de exilados, fugitivos, pessoas famosas e dos mais diversos tipos. Havia também as vidas obscuras sob todos os aspectos, vidas confusas, medíocres, insignificantes e muitas outras. Mas em nenhuma delas, as disposições do caráter estavam determinadas. E por ser muito difícil que o caráter mude conforme a vida que escolhemos, deveria-se buscar através dessa escolha atingir a uma vida virtuosa e boa. E conhecendo a si mesmo, poderia ser feita uma escolha sábia. Em outras palavras, não é somente a vida que nos acontece. Também nós fazemos acontecer na vida.
Mas se todos os demais elementos da condição de vida escolhida estavam misturados, a riqueza, a pobreza, a saúde e a doença, a democracia ou tirania, a facilidade ou dificuldade em aprender, o que poderia nos dar a capacidade de escolher uma vida honesta e virtuosa tanto quanto possível? Para Platão, é fundamental que aprendamos a prever o bem ou o mal que produz a mistura das características citadas acima, e como determinada disposição da alma produz suas consequências. Ele chama de má vida a que resulta no final do processo em tornar a alma mais injusta, e boa aquela que torna a alma melhor, aproximando-a do mundo inteligível. Sobre a alma de Ulisses, herói da guerra de Troia, é dito que a sorte reservou-lhe ser a última pessoa a escolher, e feliz por ter encontrado uma vida simples, alheia a complicações, disse que teria feito a mesma escolha se a sorte o tivesse designado a ser o primeiro a escolher, que no fim é explicado o fato de não nos lembrarmos de termos escolhido por nossas vidas. Isso acontece porque antes de reencarnarmos, bebemos da água do rio do esquecimento. Platão busca mostrar que a concepção fatalista e determinista do destino está errada, não importando o tipo de vida que escolhemos e que levamos.